Olá, Sim. Dionísio, aqui da Cultura, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Obrigado aí por Assim, tudo que você tem feito. imagina, é o mínimo. Olavo, na palestra o senhor falou aí um pouquinho do Império Americano e do Império Soviético. E o Império Islâmico, como que ele entra nessa equação? Sim, ele é um projeto já muito antigo, tá certo? Ele surge imediatamente junto com o Islã. O Islã já surge como um projeto de expansão imperial desde o primeiro dia. E não é inexato dizer que ele se inspirou no exemplo de outros impérios anteriores. Então, você vê que esta tendência à formação de império, ela é mundial, ela não é só ocidental. Quer dizer, a minha análise neste livro, ela se limitou à evolução da ideia de império no Ocidente. Mas não foi só aqui, a gente poderia escrever uma coisa idêntica sobre o mundo islâmico. Ou sobre dizer, os impérios africanos, por exemplo. Na África houve impérios imensos que ocuparam ali metade do continente, dominavam os outros, escravizavam os outros. É uma história que sobraram poucos documentos e que hoje que está sendo escavada, graças sobretudo a este maravilhoso historiador Bernard Lugan. A mesma coisa se observa ali na China, no Japão. Então, eu acho que histórias similares da ideia de império tinham que ser feitas para outras regiões do mundo também. Eu não tendo material, não tendo documentação suficiente, eu limitei o meu projeto à história do império no Ocidente. Mas a questão do Império Islâmico, você vê que a expansão islâmica foi a mais rápida da história. Quer dizer, no curso de 70 anos, eles tinham ocupado uma região imensa. Quer dizer, era um grupo de meia dúzia de malucos, entendeu? Que no começo são expulsos até da sua própria cidade, não tem lugar nem dentro dela, e que depois volta com uma força avassaladora e vai de conquista em conquista, inspirado pelo mandamento corânico de dominar, de subjugar tudo ao Império Islâmico. Mas o Império Islâmico não é uma invenção de agora, o Império Islâmico é um mandamento corânico. Quer dizer, expandir o Islã por todos os meios possíveis e imagináveis é obrigação estrita do muçulmano. Se ele vai fazer isso por meios pacíficos ou por meios violentos, isso é uma questão que pode ser discutida em cada caso concreto. Mas a expansão é obrigatória. Note bem que a expansão do cristianismo também é obrigatória, porque Cristo diz aos apóstolos, ide e fazei prosélitos por toda parte. Mas não é uma proposta estatal. Ele não diz, nós vamos criar um governo. Não. Existe uma diferença fundamental entre o evangelho e o Islã, no sentido de que o Islã é um Estado desde o início. É uma proposta de Estado. Se você vê toda a legislação dos países islâmicos, ela já está contida no Corão, já está ali explicada. As normas do comércio, do casamento, da moradia, etc., ocupação desse território, tudo. Você tem um código civil completo, tá certo? E no cristianismo você não tem nada disso, você tem apenas a mensagem de salvação das almas individuais, pouco importando qual o estado no qual você está vivendo. Você vê que durante os primeiros 300 anos da vida do cristianismo, os cristãos sobreviveram num meio que não era o deles. Eles não tinham um território deles. Eles estavam vivendo no meio dos cristãos, no meio do pessoal que continuava cultuando a religião antiga. E, aliás, como bem assinala o Friedrich Heer, nesse mesmo livro que eu citei, o problema da perseguição antirreligiosa foi até menos grave do que o problema do convívio direto. Perseguição houve de vez em quando, ela não foi contínua. Tinha um surto de perseguição, depois parava, depois tinha outro, parava. Mas a convivência do cristão no meio não cristão era uma realidade de todos os dias. Então quer dizer que as ideias se interpenetravam e misturavam. E cada um, o sujeito ouviu lá, ele leu não sei quem, Cícero, tá certo? E depois viajou para a Pérsia e catou uma ideia aqui, outra lá, e daí ouvia a pregação cristã, misturava e fazia lá um novo negócio. Então isso quer dizer, o surgimento do fenômeno das heresias também acompanha o cristianismo desde o primeiro dia. Você não tinha nem um Estado para garantir a ordem, você não tinha nenhum tipo de autoridade. Quer dizer, o Papa exercia autoridade sobre os cristãos, mas não no meio entorno. Então esta contaminação das ideias
provocou um florescimento de heresias, que foi um negócio extraordinário. Agora, você precisa ver o seguinte, que também, doutrinalmente hoje, você vê uma distinção muito clara entre o que é a doutrina católica tradicional e o que são as heresias. Mas na época não era assim, estava tudo misturado. Você tem santos da igreja importantes que disseminaram ideias heréticas, porque eles achavam que aquilo era o certo. Tá certo? E o trabalho de destrinchar uma coisa do outra foi uma coisa terrível. Muitas vezes o nego, para combater uma heresia, usava outras ideias que também eram heréticas que ele não sabia, tá entendendo? Então, esta confusão foi a vida do cristão durante 3 ou 4 séculos. Ao longo de todo esse tempo, não houve nem meia tentativa de criar um Estado cristão. Você vê que uma ideia de Estado era totalmente alheia à perspectiva cristã. Não é isso? A ideia vai surgindo, né? Primeiro, quando o Império assume o cristianismo como religião majoritária, o que não foi obra de Constantino, foi o seu antecessor, cujo nome agora me escapa. Todo mundo falava, Constantino. Eu falei, que Constantino, uma pinóia? A gente já estava pronto antes. Então, de repente, ele pega lá os bispos e tal, começa a nomear ministro e tal, e dá um estado para o nego governar e tal, e ninguém tinha experiência nenhuma disso, né? E depois surge uma experiência quando das invasões bárbaras chegam mais profundamente no Ocidente. Então, você tem a organização da resistência contra os bárbaros, e isso é impossível sem alguma administração. Então, os padres vão assumindo gradativamente várias funções de administração. Até a função do registro civil. Você vê que em certas regiões atrasadas do Brasil, as pessoas... Eu sei disso porque eu participei do recenseamento escolar em, sei lá, quando foi... Eu tinha uns 19 anos, né? E a gente entrava no matagal, andava dias e dias, achava lá uma cabaninha, e o único documento que os caras tinham, eles chamavam de batistério. A certidão de nascimento era o único documento que tinha. Então você via lá e fala, puxa vida, eu estou aqui, né, na Europa do século 6, 7, né, onde não tinha registro civil, o único documento era o batismo. Então, graças a esses dois fenômenos, vamos dizer, da absorção da religião pelo Estado romano, e depois a necessidade de organizar o território para resistir às invasões, isso aí foi aos poucos desenvolvendo a ideia de um Estado cristão. Ideia que, presta atenção, ela não é inerente à doutrina cristã. Ela é, como dizer, uma possibilidade que está dentro dela. É isso? Mas, quando você vê, por exemplo, quando surge no século XX, na Itália e na Alemanha, um partido chamado Democracia Cristã. O que é a democracia cristã? É um partido cristão que concorre às eleições e pode governar o país sem implantar o cristianismo como religião oficial. É uma concepção completamente diferente do que tinha no Império. Isso para vocês verem que não existe nenhuma política, nenhum modelo de Estado que seja inerente ao cristianismo. Não tem nenhum. Às vezes ele defende um, às vezes defende outro. Agora, no Islã não. No Islã você já tem a proposta de um Estado. Você só não tem... Veja, essa foi a tragédia do Islã. Só não estava definida a linhagem de sucessão. Quem vai governar esta porcaria? Então, justamente no dia seguinte à morte do profeta, Maomé, surge a disputa entre duas facções desde dentro da família dele. Essas duas facções existem até hoje, que são os xiitas e sunitas. Mas no resto, o Código Civil também teria pronto. Então você tem a ordem social. Agora, procura um Código Civil no Evangelho, você não tem uma palavra de nada. Então tudo foi sendo inventado aos trancos e barrancos. Então essa é uma diferença fundamental entre os impérios ocidentais, que muitos se inspiram na cristandade e tentam traduzi-la de algum modo. Tanto o Império de Carlos Magno se apresenta como um império cristão, quanto, vamos dizer, as expansões imperiais dos Estados-nações a partir do século XVI também se apresentam como porta-voz do cristianismo, mas é o cristianismo tal como eles o entendem. Não é uma coisa que seja deduzida logicamente da doutrina da igreja, que seja uma aplicação literal da doutrina da igreja. São adaptações.
E o número de adaptações é tão variado, tão grande, que cria conflito entre um e outro, o tempo todo. Então, essa é uma diferença fundamental entre o Império Islâmico, que tem uma continuidade desde o primeiro dia até hoje, pelo menos uma continuidade ideológica tem até hoje, e a dos impérios ocidentais, que foram sempre improvisos, de algum modo. Tanto que nenhuma ideia imperial conseguiu jamais se consolidar no Ocidente. Você não tem um império, você tem impérios que sobem e caem, sobem e caem, sobem e caem. Ao passo que, se você falar de Império Islâmico, ele também teve várias versões, mas elas são todas baseadas na mesma doutrina literal. Não são interpretações mirabolantes que as pessoas estão fazendo. Você pega o mesmo Corão e diz, ele tentou lá, deu errado, agora vamos pegar o mesmo modelito e vamos fazer aqui de novo. Quanto, vamos dizer, ao Império Soviético, você vê que a ideia do Estado mundial, ela está profundamente imbricada já na doutrina do Karl Marx. Karl Marx acreditava que as diferenças de interesses nacionais só existem por causa das respectivas burguesias que concorrem por mercados. Essa é uma ideia de jirico total, uma ideia de jirico, mas ele acredita nisso. Então isso quer dizer que toda perspectiva de Estado nacional, de expansão nacional, para ele era uma expressão do interesse burguês. Não é isso? E que quando viessem os proletários iam demolir, junto com o respectivo poder burguês, iam demolir os Estados-nações e criar um Estado mundial. Então, quer dizer, o projeto de Estado, a ideia do Estado mundial já está no Karl Marx. Na União Soviética, projetos explícitos de Estado mundial já aparecem no tempo de Lenin. Existe um autor americano, chama-se J. Goodman, que escreveu um belo livro, o Projeto Soviético de Estado Mundial, que foi, inclusive, por incrível que pareça, foi traduzido no Brasil nos anos 50. O pessoal deveria ler. Então, este projeto, ele contrasta, o projeto soviético, ele contrasta brutalmente com o Império dos Tsares. O Império dos Tsares era um império religioso. O chefe da igreja na Rússia é o Tsar, não o Papa. Então, menos o Tsar seria um braço armado da igreja do que a igreja seria um órgão de expansão do poder tsarista, né? Então isso quer dizer que, embora o Império Tsarista aceitasse comunidades de outras religiões dentro dele, havia um acordo explícito, tá certo? E a ideia era do Império da Igreja Ortodoxa. E quando vem o Império Soviético, ao contrário, não tem mais Igreja Ortodoxa, tá certo? A doutrina oficial é materialista e eles querem se impor ao mundo na base das revoluções, na base da chantagem, na base da trapaça, na base do roubo, tá certo? E sobretudo de uma pregação antirreligiosa violenta e do morticínio dos religiosos. Quando isto vem abaixo, aparece então na cabeça desse senhor Dugin, Alexandre Dugin, uma ideia maravilhosa. Por que não fundir as duas coisas? Porque o que queria o Tsar? A expansão do Império Russo. E o que queria o Stalin? A mesma coisa. Então, só há uma diferença da religião. Então, nós podemos misturar as duas coisas. Tá certo? E é o que estão fazendo agora. Tá certo? Mas, o Dugin teve ainda uma segunda esperteza. Ele disse, qual é o principal obstáculo à expansão do Império Russo? É o Império Ocidental, que ele identifica com os Estados Unidos, de algum modo. Então, nós precisamos, em torno da ideia do Império Russo, juntar forças com outros, com aliados, que também têm o mesmo inimigo. Então o que ele fez? Ele fez a lista dos inimigos do Ocidente. E, assim, a natureza dos argumentos usados por cada um não interessa. É contra o Ocidente, serve. Então serve o comunismo, serve o nazismo, serve o fascismo, serve o islamismo, serve, vamos dizer, a extrema-direita nacionalista cristã francesa, serve
vamos dizer, tem outra, na França tem duas extremas-direitas, tem uma extrema-direita cristã e tem uma extrema-direita darwinista, evolucionista, materialista, chefiada pelo Alain de Benoist. O Alain de Benoist e o Alexandre Dugin são carne e unha. Então, isso quer dizer que tem essa coisa, o pessoal eurasiano aprendeu com os comunistas mesmo. Eles aprenderam que a unidade ideológica do movimento não tem importância, não é necessária e até inconveniente. Porque se você quer submeter todo mundo a uma doutrina ideológica uniforme, você limita a área de expansão. Mas se você consegue pegar pessoas com ideologias diferentes e encaixá-las dentro de uma estratégia global, todo mundo trabalha pela mesma coisa por motivos subjetivos completamente diferentes. Está entendendo? Então, isso aí assim, funciona como antissemitismo. Se você odeia os judeus, pouco importa o motivo pelo qual você os odeia. Né? Os nazistas odiavam porque eles achavam que eles eram todos comunistas. E os soviéticos odiavam porque eles eram todos capitalistas. Mas não importa. Você junta as duas coisas e vai contra o seu inimigo ideal, né? E os comunistas, a partir dos anos 50, 60, eles descobrem isso, né? E começam a aceitar uma variedade de ideologias diferentes dentro do seu movimento. E assim está até hoje. Quando a iniciativa passa do comunismo para o eurasianismo, o que muda nesse sentido? Absolutamente nada, ainda é a mesma coisa. Só que o eurasianismo ainda tem um espectro de aliança muito maior. Ele aceita tudo, qualquer porcaria serve. Né? Então você vê, por exemplo, dentro do eurasianismo, você vê o grupo stalinista, que ainda repete a doutrina de Stalin, materialismo dialético, aquela coisa, e do lado você tem o negro que está defendendo lá a igreja ortodoxa e outro que está defendendo o Islã. E, evidentemente, o projeto eurasiano ele tenta absorver o Islã nisso, mas acontece que o Islã tem os seus próprios projetos imperiais que são muito anteriores. Então você tem aí uma concorrência. Respondi. Tem outra pergunta?